Eu declaro em nome de Jesus os teus olhos queimando por Ele, os teus ossos queimando por Ele, tudo que você tem, tudo que você faz, completamente inclinado à vontade de Deus. Eu declaro e te abençoo em nome de Jesus para que você corra e não se canse, como diz a palavra, porque você é alguém que confia no Senhor, você é aquele que espera no Senhor, você vai correr e não vai se cansar. Eu te abençoo em nome de Jesus, segundo o que diz a palavra de Deus, para que você dê o fruto certo no tempo certo, para que as suas raízes estejam aprofundadas no Senhor, para que você não coloque a tua expectativa em nada que é natural, para que você não se frustre com aquilo que é passageiro, volúvel, momentâneo, não, para que você firme a tua esperança no autor e consumador da tua fé, porque é dele que vem o nosso socorro. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, alguns confiam em coisas momentâneas, outros em coisas passageiras, mas nós, como igreja de Jesus, decidimos confiar no Deus da nossa salvação. Alguém comigo aqui diga amém. Aleluia. Declara comigo, diga como termina que conta. Aleluia. Meu único propósito aqui nessa noite é te encorajar. Mas encorajar significa derramar sobre você coragem, tirar de você o teu melhor. Eu não vim aqui para te animar, eu não vim aqui para te entreter, eu vim aqui para te encorajar. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. A palavra de Deus diz, olha, vocês não receberam espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu não sei como você começou, eu não sei como teu casamento tá, eu não sei como o saldo da sua conta bancária está, mas eu vim aqui declarar que melhor será o final das coisas do que o início delas. Receba bom ânimo, receba a alegria do Senhor, receba fortalecimento do Senhor, seja renovado em nome de Jesus, seja renovado em nome de Jesus, seja renovado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Como termina que conta? A gente vê em toda a história bíblica, a dinâmica de Deus, tratando homens a partir de processos. Foi assim no princípio, foi assim no jardim, foi assim com Jesus, é assim comigo, é assim com você. Deus, ele não rejeita processos. Deus não rejeita processos. E é por isso que tem coisas que não acontecem imediatamente. Mas tudo que é gerado em Deus, se estabelece definitivamente. Por isso, para o reino de Deus, o que de fato é poderoso não é aquilo que acontece rápido, mas é aquilo que permanece. Jesus fala sobre dois homens que edificam uma casa em ambientes diferentes. Um coloca as fundações sobre a rocha e outro não. Ambos concluíram a casa. Ambos provavelmente habitaram nela. Mas o que essa parábola nos ensina aqui não é sobre quão rápido a gente consegue chegar a algum lugar, mas é se vai permanecer aquilo que a gente conseguiu conquistar ou construir. Aqueles que fundamentam a sua construção em Deus permanecem a despeito das circunstâncias. Mas aqueles que não têm fundamentos estão reféns do clima, da economia, do tempo, dos dias. Irmão, quando você escolheu entregar os seus caminhos ao Senhor e confiar nele, agora é Ele quem faz. A Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então como eu me movo, pastor, para terminar bem? Você precisa entregar o controle. E quando você entrega o controle, você precisa aceitar o processo. E a gente precisa, eu falo para você pregando para mim, a gente precisa entender que não em Deus também é resposta. Espera também é resposta. A gente precisa entender que tempo de preparo não é tempo perdido. E se preparo não fosse importante, o próprio Verbo vivo não teria alguém para preparar o caminho para si. A gente é tão presunçoso a ponto de querer viver promessas sem enfrentar processos. Mas nem o Verbo vivo, o próprio Deus, manifesta o seu ministério sem que antes alguém venha preparar o seu caminho. Quem é João Batista? Aquele que preparou o caminho.
Então entenda, lutas, gigantes, desertos, faltas e até traições fazem parte de um processo didático de Deus. Deus permite que em alguns momentos a gente seja traído, porque quem sabe em algum momento a gente colocou alguém no lugar que deveria ser só dele. Deus permite que algumas coisas sejam perdidas, porque quem sabe em algum momento a gente colocou a expectativa da nossa alegria em tê-las, e quando não as tem mais, a gente precisa ressignificar o que de fato preenche o nosso vazio. É nesse lugar que Abraão foi testado. Abraão foi testado quando precisava crer que seria pai, mesmo sendo impossível ser. Mas Abraão foi realmente testado quando Deus testa o coração de Abraão para saber se ele amava a Deus mais do que amava o filho que Deus havia o dado. Irmão, deixa eu te falar, 90% de nós em algum momento ou em toda a nossa jornada teríamos sido reprovados se Deus nos pedisse algo que o próprio Deus nos deu. A coisa mais difícil para um pai é falar: filho, papai te ama, mas eu amo mais a Deus do que você. Os nossos filhos, enquanto pequenos, não entendem, isso gera confusão. Eu fiz isso esses dias, eu te garanto. Que a medida de amor deles ainda é muito visceral. É a mãe que amamentou, é o pai que está do lado, dorme junto, está o tempo inteiro junto. Quando o seu pai, a sua mãe fala: olha, eu te amo, mas eu amo alguém mais do que você, mesmo que seja o próprio Deus, o entendimento de uma criança é difícil de acessar esse lugar, porque é criança. Esses dias o Benício falou: eu te amo mais do que tudo. Eu falei: mais do que tudo, só não mais do que Deus. Ele: eu te amo mais do que Deus. E eu entendi que era um menino querendo dizer para o seu pai: eu amo você, pai. E eu ficava tentando corrigir, aí eu falei: é menino. O problema é quando homens ainda caminham como meninos. Se Deus te pedisse o que te deu, Ele ainda te teria? Ou você iria embora com aquilo que Ele tomou? Porque a gente nem sempre é testado quando recebe o que espera. Muitas vezes a gente é testado quando retiram de nós o que a gente esperava um dia receber. Eu conheço muitos amigos de ministério que se deslumbraram com tão pouco. Deus começou a soprá-los, se deslumbraram. Deus começou a usá-los, se deslumbraram. E se Deus tirar de nós aquilo que Ele deu? O quão apaixonado a gente continua sendo. A gente vê isso no coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus. O filho dele, ele está prestes a morrer. Davi clama, jejua, ora, se humilha. Aí chega a notícia: seu filho morreu. Davi troca as vestes, lava o rosto, se alimenta e segue. Porque Davi não contestou o Senhor no dia em que ele, sendo improvável, foi chamado no meio dos irmãos e ungido. Ele não tem o direito de contestar quando o Senhor permite que algo que não o agrade aconteça. Você já percebeu como a gente acredita que tem o direito de contestar a vontade de Deus quando algo foge do nosso controle, mas dificilmente a gente contesta quando algo que a gente não esperava, extraordinário, acontece? Eu não lembro de ter recebido mensagem de alguém da igreja reclamando porque Deus gerou um favor financeiro extraordinário. Mas eu já vi gente saindo dessa igreja porque tem 3 meses que não prospera e acha que alguma coisa deve estar de errado com a cobertura ou com o lugar que ele está plantado. A gente, irmão, precisa entender que uma jornada de fé constante, para que a gente termine bem, está ligado diretamente a em quem esperamos, de onde vem o nosso socorro, em quem firmamos a nossa expectativa, onde está a nossa esperança. E se você chegar em um lugar de entendimento pleno e maturidade a respeito dessas coisas, não se engane, na próxima estação você vai ser tentado a se distrair de novo, porque ninguém consegue o tempo inteiro estar vigilante em tudo, e é por isso que Deus permite algumas lutas e tribulações. Elas nos mantêm atentos, elas nos mantêm com a guarda alta, elas nos mantêm centrados. Então manter uma jornada de fé constante é entender que os processos fazem parte da jornada. Eu estava com um amigo essa semana, e eu estava andando com ele no rancho. Eu e a Kezinha, a gente comprou um rancho perto daqui, e daqui a poucos meses está acabando, graças a Deus, em nome de Jesus, assim seja. E é uma terra que eu levo algumas pessoas lá e eles falam: cara, o que você viu nesse lugar? Tem lugares que são só pirambeira, não tem nada, não tinha cultura de nada, não tem árvore frutífera quase. Mas eu olho aquele lugar e eu falo: uau, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo.
E aí eu passei com os amigos lá, como eu faço aqui no campus, por muitas vezes já fiz, e hoje você está em um desses lugares, que por vezes era só um depósito, em outros momentos virou um canteiro de obra, mas eu falava, aqui é o púlpito, aqui é onde as pessoas vão sentar, aqui é a consolidação, aqui é onde os voluntários vão servir. Então a gente precisa passear para esses lugares, e eu imagino que, pelo olhar de alguns, eles devem pensar, qual é a beleza que André vê nesse lugar? Mas eu vejo não só a beleza de quando um dia estiver pronto, eu vejo a beleza do processo. Eu acho maravilhoso ver as coisas acontecendo. Eu acho maravilhoso poder comprar um pouco de grama e ir plantando as placas, ou comprar um pouco de pedrisco e ir botando em um lugar, ou comprar um pedaço de fio e ir botando lâmpadas. Ver o processo de algo tomando forma significa que a promessa já está acontecendo. E esse amigo falou, cara, como é que você consegue descansar no meio desse canteiro de obra? Eu falei, porque eu aprendi um princípio. O processo já faz parte da promessa. Irmão, guarda esse nome de Jesus. O povo está no deserto. Alguém vai dizer, só quando acessarmos a terra prometida estaremos vivendo a promessa. Não. O deserto já é promessa. O mar aberto já é promessa. As pragas sobre Faraó já é promessa. A promessa já está se cumprindo. Deus já começou a fazer. Ele já começou a agir. A palavra de Deus diz, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Aleluia, bendito seja Jesus. E a perseguição, pastor, já é promessa. A tribulação já é promessa. O beijo de Judas já é promessa. O cativeiro já é promessa. O madeiro já é promessa. Quando lançam sorte das vestes de Jesus, a promessa está acontecendo diante dos nossos olhos. Você vai para Salmos, a palavra já predizia isso. Tiraram sorte das minhas vestes. Aí tempos depois, alguém que vem da linhagem de Davi, da casa de Davi, vive o cumprimento de algo falado por Davi, estão tirando sorte das vestes de Jesus. É ruim, mas faz parte da promessa. Maldito é aquele colocado sobre o madeiro. Colocam o Filho de Deus no madeiro. Foi feito maldito. Está se cumprindo. A redenção está acontecendo. Domingo está a caminho. Sexta da paixão, da morte, da crucificação. Sábado do silêncio, do hiato, da dor. Para alguns da dúvida. E domingo, ressurreição. Onde está a morte, a sua vitória? A morte foi tragada pela vida. O nosso rei ressuscitou. E está vivo e intercede por nós. Mas quando eu não entendo o processo, o beijo de Judas pode me fazer perder a alegria da promessa. E eu prego para você, pregando para mim nessa noite, amém? Pai, por que você permitiu que eu fosse traído? Filho, a traição faz parte da promessa. Pai, eu estou no deserto, por que você permitiu o deserto? Filho, o deserto faz parte da promessa. Eu não vou transportá-los do cativeiro de Faraó para a terra prometida. Porque se eu fizer assim, talvez vocês vão esquecer do preço que foi pago para vocês estarem onde estão. Vocês precisam ter marcas para contar para os seus filhos. Houve um tempo em que o pão descia do céu. Sabe, filho, houve um tempo em que os nossos avós caminhavam no deserto, em meio a um frio congelante, e a glória de Deus se revelava como coluna de fogo. Sabe, filho, houve um tempo em que os nossos antepassados comiam tanto maná e pão que eles enjoaram. Sabe o que Deus fez? Ele ordenou para que as aves voassem embaixo, para que eles se alimentassem de proteína. Irmão, a gente precisa entender que o processo faz parte da promessa. O processo faz parte da promessa. Kezinha diz que maior é o tempo que dura a promessa do que o tempo que dura o processo. E eu amo essa frase dela. Porque a gente olha para a história de Davi, o tempo de perseguição é inferior ao tempo de reinado. A gente olha para a história de José, o tempo de cativeiro é menor do que o tempo de governo. Aí alguns vão dizer, pastor, mas na história de Jesus a conta não fecha. 30 anos de preparo, 3 de ministério. Pois é, mas o reinado dele dura para sempre. A Bíblia diz que quando ele ascende aos céus, é recebido pelo Pai, é assentado à direita dele, e à destra dele intercede por nós.
Se a gente tiver um entendimento terreno, a gente vai se frustrar, porque a conta em alguns momentos não vai se fechar. Mas quando a gente tem um entendimento pleno, a gente entende que isso aqui é passageiro, mas existe um lugar na eternidade. E é para esse lugar que a gente está caminhando. A palavra de Deus diz que se a nossa expectativa é só para esses dias, de todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Então entenda, irmão, ser cristão, crente, evangélico, filho de Deus, não é um convite para você pensar só no que a fé pode gerar para esses dias. Porque você tem uma grande chance de fracassar e desanimar na jornada da fé se esse for o seu entendimento do evangelho. Quando a porta não se abrir, você vai desanimar. Quando a resposta não for sim, você vai desanimar. Quando o diagnóstico médico chegar, você vai desanimar. Jornada de fé está pautada em ver a calmaria que vem depois da tempestade. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, ou seja, semeiam enquanto choram, com cantos de alegria trarão seus feixes. O problema é que o convite natural que a gente enfrenta quando a gente está mal é parar de semear porque prefere chorar. É parar de se mover porque prefere lamentar. É parar de fazer ou servir porque prefere reclamar. Não. Você está triste, vai triste mesmo. Você está cansado, vai cansado mesmo. Você está com medo, vai com medo mesmo. Você tem noção da quantidade de vezes que eu subi no púlpito para pregar, não só nessa igreja, mas ao longo desses anos de ministério, que eu estava devastado, seja emocionalmente ou talvez até fisicamente. Eu lembro de domingos que eu tive que liderar 5 cultos, fazendo oração, oferta, anúncio, pregação e apelo, como fiz no culto de hoje. Quem recebe da unção, quem naquele dia talvez me viu pregar sobre coragem, ousadia, fé, talvez não tenha ideia que alguns desses momentos eu estava devastado, abatido, entristecido. Mas eu não posso deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer, ou de estar onde Deus me chamou para estar, por um sentimento, porque sentimentos passam. Guarda isso aqui, irmão. É por isso que você fala, eu sinto medo. O medo se sente. É sentimento. Sentimento é enganoso, ele passa. Mas o que você é não é passageiro. O que você é aquilo que Deus te fez. Isso não é volúvel. A Bíblia diz, eu amo esse texto, que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los. Mas os justos são ousados como um leão. Você não se sente ousado, você é ousado. Você não se sente filho, você é filho. Você não se sente herdeiro, você é herdeiro. Porque fé não é aquilo que se sente, fé é aquilo que se sabe. Você consegue imaginar alguém chegando no banco amanhã e falando, olha, eu me sinto filho do Roberto Justus, eu queria sacar uma parte do dinheiro do meu pai. Olha, eu me sinto sócio do Elon Musk, eu queria pegar uns 5 Teslas aqui e depois eu acerto. Ou você é, ou você não é. Tudo que é sentimento é volúvel, é passageiro, é frágil. Mas tudo que foi estabelecido e ponto final. A Bíblia diz que em Cristo fomos feitos nova criatura, fomos feitos justiça de Deus, recebemos uma nova natureza e é a partir dela que você vai se mover e não vai desanimar. Eu estou profetizando, alguém pega isso em nome de Jesus. Eu declaro um entendimento sobre cada um de nós, uma sabedoria de Deus para discernir tempos e estações, a ponto da gente não se tornar inconstante em meio a uma jornada inconstante. Quando você entende e discerne estações, você evita frustrações. Você entende o que está por vir, porque você se antecipa. E porque você se antecipa, você governa. José governou não porque tinha habilidades naturais extraordinárias, mas porque dos céus veio uma interpretação. Ele interpreta algo que está por vir e a partir daquilo que ele antecipou, ele governou, ele recebeu o governo. Entenda isso, irmão, estamos em meio a tempos difíceis. Você pode ouvir só o que os noticiários dizem a respeito do Brasil, da economia, da política, do cenário macroeconômico, da economia real, de como estão as nações em nosso favor ou contra nós, e tudo isso dá para você ter uma ideia do que está por vir, mas no final do dia, a última palavra sobre você vem do Senhor. Enquanto eu não tiver esse entendimento, a minha esperança é coletiva. O Brasil vai ficar bem, eu vou ficar bem. O Brasil está mal, eu estou mal.
São Paulo está indo bem e eu estou bem. São Paulo está indo mal, eu estou mal. Não, a tua confiança não está numa geografia, a sua confiança está numa promessa individual. Deus estabeleceu sobre você algo que só cabe em você. A Bíblia diz que o Senhor escreveu no seu livro cada um dos meus dias antes de qualquer um deles existir. Ou seja, há sobre você um capítulo inteiro dentro da história de Deus a partir da criação. E nesse capítulo, você é o protagonista dessa história e existe um autor dela que já escreveu cada uma das cenas. Então entenda, precisamos provocar e nos preocupar com o que acontece com o nosso entorno, mas precisamos ancorar a nossa expectativa nas promessas que Deus fez sobre nós. Deus falou algo a teu respeito. Deus estabeleceu algo sobre você. Deus derramou uma unção específica sobre você. Deus implantou em você dons e talentos. Você é um vaso de barro, mas carrega um bom tesouro. Essas duas realidades coexistem. Ao mesmo tempo que somos feitos talvez do material mais banal e frágil que há, mais abundante que há, carregamos um tesouro muito precioso e caro. Por que terra, areia é tão barato e ouro é tão mais caro? Tem a ver com duas coisas, a quantidade que está disponível e a dificuldade para se extrair. Se tivesse tanto ouro quanto tem areia, se tivesse tanta areia quanto tem ouro, ao invés de você comprar uma aliança de ouro para presentear a tua esposa, você daria um potinho de areia lavada para ela. Você já imaginou? Como eu te amo tanto, eu fui lá na Swarovski que eu trouxe um potinho de areia lavada para você. Uau! Mas por que uma coisa vale tanto e outra vale tão pouco? Porque é algo que está disponível em abundância e a outra não. Ela é muito limitada, entenda isso, irmão. Deus te fez de forma específica e Ele depositou no teu interior coisas específicas e valiosas. Mas ainda assim somos falhos, somos frágeis. A Bíblia não diz que somos um vaso de ouro que carrega um... Não. Somos um vaso de barro. Quebra quando cai. É feito de um material barato. É frágil, é simples, é rústico, é arcaico. Mas carrega um tesouro precioso. Como diz Isaías, carrega uma boa notícia. E foi ungido para um propósito específico. Carregamos a própria vida de Deus que foi soprada nas nossas narinas no Éden e foi restabelecida a partir da redenção em Jesus. Recebemos novamente o fôlego de vida, o zoe de Deus. Fomos reconciliados, fomos encontrados, fomos restabelecidos, fomos adotados. Você é quem Deus diz que é, você tem o que Deus diz que tem, você pode o que Deus diz que pode. Alguém comigo diga amém. Então entenda, irmão, para eu terminar bem, o que eu preciso, pastor? Você precisa ouvir o que Deus fala a teu respeito. Porque o nosso olhar nos leva a focar no problema na maior parte das vezes. E olha que interessante, os meus passos normalmente vão na direção dos meus olhos. É difícil você olhar alguém que olha para trás e caminha para frente. Você já viu alguém assim? Se você vê, corre, irmão, essa pessoa não está bem. Alguns anos atrás, eu e Kezinha, a gente teve uma loja num shopping. E eu lembro que a gente queria entender por que os banheiros ficavam tão distantes. Era uma reclamação dos clientes. E aí o gerente veio explicar para a gente que toda a construção de um shopping, ele é feito para gerar uma jornada, é feito para gerar um fluxo intencional. Se tivessem banheiros logo na entrada do shopping, as pessoas entrariam, usariam o banheiro e iriam embora. Mas elas têm que entrar e caminhar até a metade de um corredor. Enquanto elas caminham, elas olham para vitrines. E quando ela vê algo na vitrine, ela entra na loja. Às vezes nem foi para consumir algo, mas acabou comprando. Entenda isso, irmão. Aquilo foi uma chave para mim. Você caminha na direção do seu olhar. E eu preciso entender que essa mesma dinâmica, a gente aprende, por exemplo, quando Pedro caminha sobre as águas e também quando ele afunda sobre elas. A Bíblia diz que Pedro então
olhando para Jesus, com os olhos fitos nele, pergunta: Senhor, és tu? Então Jesus responde: sim, Pedro, sou eu, vem. E Pedro está olhando para Jesus, aquele que fez o convite, aquele que chamou ele para andar sobre a naturalidade, aquele que chamou ele para se mover sobre a sobrenaturalidade. E aí Pedro então olha para o mar e para as ondas e ele afunda. Então entenda isso, a direção que está ao teu olhar define para onde vão os seus passos. Se eu olho para a cruz, eu me lembro que há esperança. Se eu olho para Cristo, eu lembro que há salvação. Se eu olho para a promessa, eu lembro que há um futuro. Mas se eu olho para os gigantes, eu tenho medo. Se eu olho para o diagnóstico o tempo inteiro e medito nele, eu tenho medo. Tem uma frase que eu amo do Max Lucado, ele diz: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5:7, vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Caminhada de fé, uma caminhada que precisa ser feita a olhos fechados. Porque assim como o nosso coração é enganoso, o nosso olhar nos sabota muitas vezes. De várias formas. O povo olhava para Saul e via um homem formoso que tinha tudo para reinar. O pai olhava para Davi e via um menino franzino, improvável, e nem o convidou para estar no dia da unção. Mas Deus não vê como o homem vê. Os homens olhavam para o trono e viam um rei assentado nele. Os céus olhavam para aquele trono e viam um trono vazio. Então você tem um rei que pastoreia e você tem um rei destronado que não é mais coisa alguma. Você pode estar olhando para uma fase e você fala: é a pior fase da minha vida. Mas os céus podem estar olhando e falando: esse processo vai gerar o maior romper da sua história. Não desista, não desanime, não retroceda, porque aquilo que Deus disse que vai acontecer no céu já aconteceu. Alguém comigo aqui nessa noite? Alguém pronto para romper em fé e permanecer a despeito dos dias maus? Alguém pronto para permanecer e avançar, crendo que toda promessa em Cristo já é uma realidade? Alguém comigo aqui, diga amém. Então um conselho prático para você no meio de um mundo conturbado: você precisa limpar seus ouvidos. Fala para quem está do seu lado, sacode ele e fala: você precisa limpar seus ouvidos. Você precisa limpar seus ouvidos, irmão. Porque dependendo daquilo que você ouve, você vai sucumbir ou prosperar. As más conversações corrompem os bons costumes. Conheci muita gente incrível que por conta de conversa de bastidor da igreja se perdeu. Conheço muita gente apaixonada que por conta de alianças e amizades desanimou. Eu conheço muita gente nova na fé que por conta de pessoas frustradas na fé se frustrou. Mas eu também conheço muitas pessoas que eram mornas e porque começaram a caminhar com quem era quente, começou a queimar também. Eram frias, mas começaram a caminhar com quem está vivendo milagre, começou a crer e desejar milagres também. Você precisa definir bem quem você ouve e o que você ouve, porque isso gera vida ou morte no corpo. A Bíblia diz que a língua carrega poder de vida ou de morte, e aqueles que gostam de usá-la comerão dos seus frutos. Então, assim como eu preciso vigiar sobre aquilo que eu falo, eu preciso vigiar sobre aquilo que eu ouço, porque isso pode me desanimar ou me encorajar, isso pode me abater ou me elevar. Toda palavra do inferno sobre a criação gera condenação. Toda palavra de Deus sobre a criação gera salvação. O inferno é aquele que condena, Deus é aquele que salva. Mas quando essas coisas não estão bem definidas, eu começo a olhar para Deus como um inquisitor. Entenda, Ele é juiz, Ele é fogo consumidor, sim, mas Ele também Ele é graça, Ele é advogado fiel, Ele também é aquele que se entregou por mim. Então eu preciso encontrar o Jesus advogado antes que venha o tempo de encontrar com aquele que é Deus e juiz, aquele que é fogo consumidor. Então eu preciso ouvir mais a respeito de fé, de vida, de esperança, de pureza, de alegria, de justiça. Porque se eu ficar me alimentando só sobre caos,
sequidão, dias maus, homens maus. Em algum momento eu posso acabar desanimando. Você precisa ouvir o que Deus fala, você precisa ouvir as promessas, trazer à memória o que te dá esperança, você precisa se alimentar de uma palavra viva, você precisa se alimentar dos rios que fluem dessa cidade em Deus. Alguém comigo diga amém? 2 Coríntios 10:4 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A metanoia fala a respeito de uma mudança de mente, e a plenitude da vontade de Deus se manifesta sobre uma mentalidade redimida. A Bíblia diz que a gente precisa ser transformado pela renovação do nosso entendimento, para aí então experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes o que te abate não é a porção de fé que você carrega, mas é o tipo de coisa que você ouve. Você tem fé em Deus, mas você ouve quem não tem. Você tem fé em milagres, mas você ouve quem não tem. Você tem fé em promessas, mas você ouve quem não tem. Você tem expectativa na igreja, mas você ouve quem não tem. Você tem fé e crê na salvação, mas você ouve quem não tem, irmão. É difícil vencer o ambiente. Se o ambiente não fosse importante, não veríamos uma dinâmica bíblica de Deus estabelecendo o ambiente antes de estabelecer qualquer coisa na criação. Prepara o jardim antes de preparar o homem. Ele manda a viúva reunir as vasilhas antes de derramar o óleo. Ele manda o povo se assentar antes de partir e multiplicar o pão. Vemos Deus em todo o tempo preparando ambientes antes de manifestar algo. O ambiente é poderoso para o bem e para o mal. Eu preguei sobre isso na série sobre o poder do ambiente. Eu preciso estar imerso em um ambiente de fé, eu preciso estar imerso em um ambiente de milagres, eu preciso estar imerso em um ambiente de promessas, eu preciso estar imerso em um ambiente da manifestação do poder de Deus, uma manifestação da glória de Deus, porque isso começa a afetar o que eu creio, como eu me movo. Alguém comigo aqui, diga amém. A fé significa ouvir o que Deus fala e falar o que Deus fala. Eu preciso começar a falar o que Deus fala. Eu preciso começar a declarar o que Deus declara. Eu preciso começar a profetizar o que Deus profetiza. Eu já preguei sobre isso. O profeta chega diante de um vale de ossos secos, é levado por Deus àquele lugar. E a pergunta de Deus para ele é: esse vale de ossos secos pode voltar a viver? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. Deus então responde para ele: então profetiza. O profeta então se inclina de direção aos vales de ossos secos, e ele não diz o que ele quer, ele não diz o que ele acha, ele não diz o que ele sente, ele não diz o que ele pensa, ele diz o que ele ouviu Deus dizer. Ele diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Aquele vale de ossos secos voltou a viver, não porque havia um profeta lá, mas porque havia uma palavra profética sobre um profeta. Não tem nada mais vazio do que um profeta que não carrega uma palavra profética, do que um pregador que não carrega uma pregação. Não tem nada mais vazio do que alguém que fala sem ter autoridade sobre o que se fala. E é por isso que Deus permite as marcas, para que a sua fala não seja uma fala, mas para que a sua fala seja um testemunho. Eu não falo a partir daquilo que eu penso, eu falo a partir daquilo que eu sei. Deus me tirou do leito e eu vim aqui para te dizer, Ele pode tirar você também. Você vai dizer: Deus mudou meu casamento, e eu vim aqui para te dizer: Deus vai mudar o teu casamento também. Deus me tirou do meio das malhadas, me tirou como improvável, e eu vim aqui para te dizer, como improvável que ainda é, Deus pode te exaltar também. É por isso que Ele permite marcas, para que a nossa fala não seja a partir daquilo que a gente sente ou pensa, mas a partir daquilo que a gente sabe. Assim diz o Senhor. Alguém comigo diga amém. Levante sua mão direita e fala comigo: fé significa falar o que Deus fala. Hebreus 1:3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Como as coisas se manifestam a partir de Deus?
a partir da palavra que sai da sua boca. Como elas se sustentam? A partir da sua palavra poderosa. Logo, tudo que eu preciso para permanecer e não desistir é carregar uma palavra. Se você não carrega uma palavra, você vai sucumbir. Porque a palavra é o alimento que sustenta a gente no dia mau. A promessa é o que te faz manter os teus olhos firmados na esperança de que algo está a caminho. Irmão, você está comigo aqui? Diga amém. A Bíblia diz que o próprio Jesus se moveu a partir desse entendimento. Olha o que a Bíblia diz. Para que vocês não desanimem, olhem para ele e vejam como ele se moveu. Estou parafraseando. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor, e a cruz, e a humilhação, e a traição, e o abandono, e o martírio, e o juízo. Por que ele suportou isso? Porque havia uma alegria proposta. Irmão, olha para mim, não se engana. Se não tiver uma visão clara de calmaria depois da tempestade, a tempestade parece que é o final da linha. Se não tiver uma expectativa de colheita, semear com lágrimas é loucura. Se não tiver uma expectativa na eternidade, não negar Jesus e se tornar Marte é insensatez. Mas quando eu creio que há uma eternidade a despeito dos dias de hoje, quando eu creio que há uma colheita a despeito das lágrimas que são regadas juntamente com as sementes, quando eu creio que há uma calmaria a despeito da tempestade que hoje me cerca, quando eu creio que há uma dupla honra a despeito da humilhação, quando eu creio que há a glória sobre uma segunda casa que é maior do que a primeira, eu consigo manter o meu coração firmado na esperança de que tempos gloriosos estão a caminho. Se perdemos a esperança, sucumbiremos. Não tem como alguém se manter de pé e confiante se não há uma esperança. E aonde está a nossa esperança? O salmista diz: eu elevo os meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Igreja de Jesus, o que te mantém de pé no dia mau é falar o que Deus fala e declarar aquilo que Deus já disse a teu respeito. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Alguém comigo aqui, diga amém.